Estes áudios se baseiam em um curso sobre um antigo texto hindu realizado em uma universidade budista por um judeu que tem um grande amor por Cristo e por Maomé. Apenas por isso, vocês já podem imaginar que mistura. Quando digo que é sobre um antigo texto hindu, não quero confundi-los. Não é, na verdade, um livro sobre o Bhagavad Gita. Não é uma análise do Gita ou um comentário sobre o Gita, ou algo semelhante. É uma série de reflexões sobre os grandes temas do Gita, temas que falam sobre os vários yogas ou caminhos para se entrar em união com Deus. É uma tentativa de observar como esses yogas podem ser relevantes para as nossas vidas, agora e nesta era. A parte budista da equação, Naropa, é uma instituição fundada por Trungpa Rinpoche, tulku de uma linhagem budista tibetana. A Universidade de Naropa é uma instituição voltada tanto para o desenvolvimento de um intelecto, quanto para a sua linhagem budista, tanto para a cultura quanto para a tradição. Isso se apresentou a mim como uma série de desafios interessantes, porque meu curso sobre o Gita era principalmente voltado para os assuntos do coração, com os aspectos devocionais da vida e do Karma Yoga. O meu curso não era para o homem pensante. Devo enfatizar que não sou anti-intelectual. Acredito que o intelecto é um belo instrumento que pode ser usado de modo muito produtivo, quando não se está ligado à ideia de que pensar é tudo. Mas estamos descobrindo um tipo de doença aqui no Ocidente, a doença de pensar demais, que faz com que coloquemos o conhecimento intelectual à frente da sabedoria dos nossos corações e dos nossos corpos. Estamos começando a aprender a nos acalmar um pouco mais e a ficar mais próximos uns dos outros, o que significa que as pessoas que tentam adotar o intelecto, como o yoga, estão lidando com fogo. Eu as respeito, mas não é o meu caminho principal. Além de me sentir intelectualmente um pouco deslocado, tinha outros receios quanto a meus planos para o curso. Conversando com Swami Muktananda, um belo homem santo da Índia, pouco antes de ir para Naropa ministrar aquele workshop, expressei a ele o quanto me julgava presunçoso por tentar ensinar sobre o Gita. O que eu poderia dizer sobre ele? Provavelmente, a maioria das pessoas na Índia sabe mais sobre o assunto do que eu. Na Índia, muitas pessoas do povo são, na verdade, grandes estudiosos que fizeram pesquisas extensas sobre o Gita. Com frequência, quando estive lá, participei de prolongadas discussões filosóficas sobre o Gita com um inspetor de trem ou um varredor de rua. Pessoas que, a cada dia, após terminarem o trabalho com o qual ganham a vida, seja ele de que tipo for, iniciam seu trabalho mais importante, que é estudar livros espirituais como o Gita ou o Ramayana. Por isso, eu estava dizendo a Swami Muktananda que me considerava um tanto presunçoso ao imaginar que tinha algo a ensinar sobre o Gita. E como resposta, ele me contou a seguinte história. Krishna, em um estágio da sua encarnação como avatar, era um jovem belo, algo que você precisa saber para compreender a sua história. Havia um grande estudioso do Gita, um homem já de idade,
Estava tão absorto no estudo que parara de executar todo o seu trabalho. Ele não fazia nada além de ler o livro durante dias inteiros. Logo, ele e sua esposa ficaram sem comida. A esposa foi muito dura com ele, dizendo: "Você tem a obrigação de sair e trazer comida para dentro de casa, para a sua família." Ela continuou a pressioná-lo, tornando sua vida bem difícil. Mas ele se retirava na floresta, onde estudava o guitar todos os dias. Um dia, enquanto estava sentado na floresta estudando, o homem chegou a uma frase no livro na qual Krishna dizia: "Se você oferecer toda a sua devoção para mim, não precisará se preocupar com mais nada no mundo. Tudo estará providenciado." E o homem pensou: "Bem, não é uma frase muito apropriada? Quero dizer, aqui estou eu, totalmente devotado ao guitar, a Krishna, mas a minha esposa não tem comida e está zangada comigo. Aqui diz que se eu for devotado ao guitar, tudo estará providenciado. Por que tudo não está sendo providenciado? Seria possível que algo estivesse errado no guitar?" Naquele instante, ele pegou um lápis e sublinhou aquela frase, porque não estava seguro sobre o significado dela. E naquele momento, alguém bateu na porta dos fundos da casa. A esposa foi abrir e deparou com um jovem de boa aparência que segurava sacos de arroz, lentilha e farinha. Sacos grandes, um suprimento que duraria meses. A esposa perguntou: "Quem é você? O que é isso?" E o jovem respondeu: "Isso é para a família de alguém que estuda o guitar." Quando o jovem começou a levar os sacos para dentro da casa, ela notou que a camisa dele estava aberta e que havia um ferimento do qual brotava sangue. E ela perguntou: "O que aconteceu? Quem fez isso?" E ele respondeu: "Isso foi feito por um homem que está estudando o guitar na floresta." Não disse mais nada. Descarregou os sacos de alimentos e foi embora. Quando o marido voltou para casa e viu todos aqueles sacos, perguntou à esposa o que era aquilo, e ela respondeu: "Sabe, aconteceu algo muito estranho." E falou sobre a visita do jovem, acrescentando: "Quando olhei para ele, vi que havia sangue saindo de um ferimento em seu peito. Quando perguntei o que acontecera, ele disse que fora feito por um homem que estava estudando o guitar na floresta. Nesse ponto, Swami Muktananda me disse que o homem compreendeu o que acontecera e desmaiou. Compreendeu que, ao sublinhar a frase, pelo seu sentimento de dúvida, tinha ferido o corpo de Krishna. Swami Muktananda disse: "Veja, é preciso que você compreenda. O Gita não é um livro sobre Krishna. O Gita é Krishna." E depois acrescentou: "Não precisa se preocupar sobre ensinar o Gita. Isso não é um problema seu. O Gita se ensina por si só. Krishna o fará apesar de você." Dessa forma, fui salvo de uma situação embaraçosa por Swami Muktananda. Uma razão importante pela qual concordei em lecionar em Naropa naquele verão foi porque queria homenagear o seu fundador, Shogyan Trungpa Rinpoche, e a linhagem que ele representava. Quando nós, no Ocidente, começamos a voltar nossa atenção para a conscientização e o espírito, descobrimos que houve tradições que se preocuparam com essas questões por um longo tempo. Trungpa representava uma dessas tradições ou linhagens extremamente puras. Nós, no Ocidente, temos uma reação muito forte contra as formas religiosas tradicionais, que acredito originasse na maneira pela qual vemos os rituais e as cerimônias utilizadas como um fim em si próprios, como uma politicagem clerical, ritualística,
sem que o Espírito vivo se empenhe neles. Isso certamente aconteceu no Oriente e ocorreu também nas religiões ocidentais. Muitos de nós atravessamos momentos de abandonar uma tradição seguida de outra. Nesta cultura, abandonamos tradições sexuais, abandonamos relações sociais tradicionais ligadas ao casamento e à família. Abandonamos tradições sobre condições econômicas e de trabalho e abandonamos todos os tipos de tradições políticas. Na maioria dos casos, isso surge em decorrência de um despertar saudável sobre a morte das estruturas vigentes. Porém, de alguma forma, perdemos um pouco ao pensarmos que essas tradições são ruins por si, quando talvez não fosse necessário abandoná-las, mas despertá-las novamente. Acho que um dos nossos desafios agora é nos tornarmos sofisticados o suficiente para não descartá-las. Já estive em várias cerimônias religiosas tradicionais, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Você vai a uma igreja ou a um templo e com frequência o que vê são pessoas fazendo os mesmos movimentos. Realizam os rituais como se estivessem conferindo uma lista de compras no supermercado. Podem estar cantando canções maravilhosas sobre ressurreição e renascimento, mas nada acontece. A cerimônia e o ritual surgiram originalmente do Espírito vivo, mas isso se perdeu no caminho, e o que ficou foi somente a parte mecânica. Mas se eu voltar agora com os olhos focalizados em outros planos de consciência, e se conseguir me centrar e não me perder nas minhas antigas reações à situação, de repente acontece. Ali está novamente o Espírito vivo. Acho que estamos todos sendo preparados, todos nós, para servir na capacidade de recarregar a nossa sociedade com o Espírito vivo. E isso acontece quando nos tornamos o Espírito vivo. Porque a única coisa que você realmente transmite para outra pessoa é o seu ser. Palavras rebuscadas não significam nada. Nesse processo de despertar que todos estamos atravessando, existem vários estágios, níveis na evolução da consciência, e alguns desses estágios estão caracterizados no Gita, como o despertar de Arjuna em 18 capítulos do livro. Primeiro, ao desespero, depois a possibilidade, e em seguida o início do despertar. Então, vem a abertura da visão mística e o aprofundamento da experiência direta. Nos capítulos 7 ao 12, aí temos a última parte que ocorre quando a fé se torna forte. Acontece a abertura para a sabedoria mais profunda. Esse é o modo como as fases da jornada são decifradas no Gita. Apresenta-se entre nós vários níveis diferentes de consciência. Não se trata de ser melhor ou pior. Simplesmente estamos em estágios diferentes da viagem. Alguns de nós estamos somente começando a sentir o primeiro toque de inquietude, um pouco de desconforto com a maneira como o jogo se desenrola. E no outro extremo da escala, alguns de nós estamos tão embebidos na felicidade das visões místicas que tudo o que podemos fazer é ficar aqui em vez de nos metermos em uma caverna. Quando atravessamos os níveis de consciência, descobrimos que a nossa compreensão sobre a natureza das nossas vidas muda. Para sentirmos o sabor da transformação, vamos ouvir alguns testemunhos daqueles que fizeram toda a jornada. Por exemplo, Jacob Bohm, místico cristão. O mundo externo, ou a vida exterior,
não é um vale de sofrimento para aqueles que apreciam, mas somente para os que conhecem uma vida superior. O animal gosta da vida animal. O intelectual do reino intelectual. Mas aquele que iniciou uma regeneração reconhece a sua existência terrestre como um fardo e uma prisão. Kabir disse: dançar não é mais para mim, a mente não está mais sintonizada. O vaso do desejo quebrou, a veste do desejo está desgastada. Já encenei vários atos, não posso mais representar. Amigos e companheiros me abandonaram. O nome de Deus é tudo o que tenho agora. Thomas Merton citou: os clarões do Oriente para o Ocidente, iluminando todo o horizonte e atingindo onde lhes apraz, e ao mesmo tempo a liberdade instantânea de Deus, fazem brilhar as profundezas da alma do homem, e ele se torna iluminado. Naquele momento ele vê que, embora pareça estar no meio da sua jornada, ele já chegou ao seu final. Embora seja um viajante no tempo, ele abriu seus olhos por um momento na eternidade. Cada uma dessas declarações é uma afirmação da possibilidade inerente na consciência humana. E enquanto algumas puderem ser ditas de uma maneira que nos é difícil ouvir agora, talvez durante o curso de exploração do guitar comecemos a ter uma nova perspectiva das coisas. Poderemos notar que a nossa primeira identificação não é mais com o plano da realidade com o qual iniciamos. Entender que já somos participantes em outro reino, ou outro plano de consciência que se tornou mais real para nós do que aquele que deixamos para trás. Esse novo reino também se tornará uma ilusão, mas isso acontecerá no devido tempo. À medida que percebemos a natureza de nossas vidas de outra forma, através de livros como o Guitar, ficará mais fácil desempenharmos alguns dos nossos antigos papéis sociais. Me lembro de quando isso começou a acontecer comigo. Foi em Harvard, no início da década de 1960. Tim Larry e eu fazíamos pesquisas sobre os psicodélicos sob o patrocínio da universidade. E Harvard ficara um pouco preocupada porque solicitamos cerca de $500 mil em LSD da Suíça. Então, a universidade montou um comitê de vigilância. Era uma novidade para os membros da faculdade terem de tomar conta um dos outros, mas Harvard estava ficando desesperada. Na verdade, eu fazia parte daquele comitê, e não conseguimos concordar em nada. Finalmente, alguns membros assumiram um problema e fizeram um encontro público para enfraquecer o nosso trabalho. O motivo do encontro era que não estávamos sendo científicos. Principalmente, disseram, porque estávamos ingerindo substâncias químicas. E como é possível ser um cientista quando seu ponto de vista, sua percepção, muda durante as observações? Mas existe, na verdade, uma rica tradição na psicologia chamada introspeccionismo, que trata da experiência interior, mas que não tem recebido muita atenção devido ao controle dos behavioristas. O behaviorismo abraçou a física como seu modelo para o estudo da mente humana e, por isso, rejeita tudo o que não possa ser visto pelo lado de fora. O interesse que tínhamos em apresentar o que acontecia do lado de dentro, como dados dos nossos experimentos, desapareceu diante de toda aquela teoria behaviorista. No encontro, Timothy tomou a palavra e disse: vocês estão errados. Eu sou um cientista. Vocês não compreendem o que é a verdadeira ciência.
Argumentou que eles estavam realizando uma inquisição científica devido aos seus próprios preconceitos. Acontece que Timothy é um filósofo da ciência muito bom e acho que o seu argumento foi muito válido, embora não fosse o mesmo que o meu. O que de mais poderoso que já tinha acontecido comigo se concretizava durante aquelas sessões noturnas com os psicodélicos. E de alguma forma, aquilo era mais real para mim do que tudo o que ensinava nas segundas, quartas e sextas-feiras. Mas eu não estava seguro de conseguir dizer o que achava sobre a nossa metodologia científica. Por isso, assumi uma postura bem diferente da de Timothy e disse: Senhoras e senhores, vocês estão absolutamente certos. Não sou mais um cientista. Estou entregando o meu distintivo. Daqui por diante, me considerem um fato. Sou um dado e vocês podem me estudar para verificar o que acontece com aquele que faz isso aos 60 anos. Vocês podem ser os cientistas, podem assumir este papel. Eu realmente não o quero mais. Por que eu não o queria? Porque descobri que era um processo laborioso. Se eu adotasse aquele papel, teria que me submeter a um julgamento intelectual sobre tudo. Teria que dizer: aceitarei isso? Qual a sua semelhança estatística? Qual a probabilidade de reincidência? Teria que viver dentro de um modelo de probabilidade e assumir a postura cética da dúvida. Compreendi que não queria mais fazer aquilo. Queria estar no lugar onde, mais tarde, quando estivesse em uma aldeia na Índia e ouvisse as pessoas contando histórias de milagres, que acabassem com os alarmes da dúvida em todos os meus amigos cientistas do Ocidente. Eu pudesse dizer, sim, naturalmente, um grande contraste. O que era realmente? Compreendi que preferia cultivar a fé ao ceticismo. Era uma nova definição de quem eu sou. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.